Deus essa noite, só Ele é merecedor de todo o louvor e da honra e da glória, amém? Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, te agradeço, ó Pai, por este momento. Te agradeço, Senhor, pelas misericórdias que o Senhor tem por cada um de nós, ó Pai. Te agradeço, Senhor, que o Senhor está sempre presente, Deus, sempre cuidando de nós. E nessa noite eu peço tudo conosco. E que tudo que acontecer aqui, ó Deus, possa ser para a honra e glória do Senhor. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando as crianças, até os mais velhos. Abençoa, Senhor, fica conosco. E que o Senhor esteja, ó Pai, derramando bênção sobre essa igreja, Deus. Amém. E atenção que espaço, ó Deus, aqueles que ainda não estão aqui, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Te peço perdão, Pai, por nossos pecados, Deus. E mais uma vez te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar no nosso Deus com bastante alegria no nosso coração, dar a Ele a glória que Ele é vida. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Eu convido a abrir a palavra no Salmo 46. Os primeiros versículos eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Salmo 46, do 1 ao 3. Amém? Misericórdia, pastor. Estou agarrado aqui, peraí. Peraí. Passou, peraí.
Amém. Amém. Vamos juntos bem forte para a glória do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios do mar, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Amém? Está passando por problemas, lutas, dificuldades? O Senhor é a solução. O Senhor, Ele é esse nosso refúgio. Ele é essa segurança que nós temos, esse lugar seguro que nós devemos permanecer por toda a nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Tem tribulação? Abre o coração ao Senhor, para que o versículo 2 seja verdade, para que o versículo 2 seja o anúncio dos nossos lábios, na força do nosso coração, a convicção da nossa fé, da nossa esperança, que esse Deus presente se faz presente na nossa história. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos ter esse tempo de pedir o socorro ao Senhor, de buscar o Senhor, de abrir o coração, de confessar pecados, de estar em dia na intimidade de Deus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Diz há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, não nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a fortaleza que nos abriga, na qual nós nos escondemos. O Senhor, ó Deus, é esse refúgio, é esse Deus presente que vem ao nosso socorro. Por isso nós colocamos diante do Senhor a nossa própria vida. Nós abrimos o coração a Ti, Senhor. Nós abrimos a nossa mente ao Senhor e confessamos os nossos pecados, porque nós não queremos que nada atrapalhe o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nada venha afligir o nosso coração, a nossa mente, mas que nós possamos descansar confiantes em Ti, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e venha fortalecer a nossa fé. Tudo aquilo que nós temos passado, todas as aflições que temos vivido, Senhor, estão no Teu altar. Abrimos o coração, depositamos diante de Ti e rogamos o Teu socorro. Não permita que tomemos de volta. Não permita, Senhor, que façamos a nossa vontade, do nosso jeito, mas que nós possamos confiar no Senhor e aguardar em Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. A Tua bênção, ó Deus, ela enche o nosso coração e transborde dentro da nossa casa, junto da nossa família, Senhor. Abençoe o nosso cônjuge, abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos netos, Senhor. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui essa noite. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui essa noite. E eu peço a bênção do Senhor sobre aqueles que não quiseram estar aqui essa noite. Tem misericórdia, Senhor, e os abençoe com a Tua graça, com a Tua presença e com um toque especial, Senhor. Constranja-os com Teu amor e busque onde estiverem, Senhor. Não deixem, ó Deus, se conformar, se acostumar em estar longe da Tua casa, longe do Senhor, ó Pai. Mas que em nome de Jesus eles encontrem prazer e alegria na Tua casa. Eles possam experimentar a verdade da Tua palavra que diz que no Senhor há delícias.
Que em nome do Senhor Jesus nós possamos estar juntos, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai. Receba a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que nós dessemos juntos agora o versículo 8 em diante. Vamos juntos? Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Ele conteve a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os cabos do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé, vamos continuar exaltando e agradecer a esse Deus e saber que nosso coração tem que estar sedento por esse Deus que é todo-poderoso, que é o digno de toda honra, poder e glória. Que assim nós possamos adorar Ele. Amém, irmãos? sedento por Ele, sedento por dar a Ele a glória que é devida, porque todas as nações um dia nós seremos dele diante dele. Importa que nós, com corações sinceros, nos rendamos glória a Ele.
menos.
exaltamos, ó Pai, pois somente Tu, ó Pai, é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós nos rendemos diante do Senhor nesta noite, reconhecemos a Tua soberania, ó Pai, sobre nós. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o Senhor de todas as nações, que o Senhor, ó Pai, é quem vai por nós, ó Deus, é quem peleja por nós. O Senhor, ó Pai, é quem é dono de todo o poder, ó Pai, como vimos no Salmo ministrado, Deus. Deus Santo, Deus querido, receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ensinar a cada dia a viver, ó Pai, o que nós temos cantado, a viver, ó Pai, a forma que a palavra tem sido pregada, ó Pai, tem sido chegada até nós, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, quebra o nosso coração, ó Deus, que a cada dia mais nós possamos, ó Deus, estar dispostos a fazer a Tua vontade, ó Deus, aquilo, ó Pai, que vem da Tua palavra, Deus, aquilo que é o desejo do Teu coração, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, que o nosso coração esteja sempre sedento, ó Pai, sedento pelo Senhor, ó Deus, sedento pela Tua palavra, sedento pelo ensino, ó Pai, da Tua palavra. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar nesta noite como igreja do Senhor, ó Pai, como extensão do corpo de Cristo, ó Deus, e que nós possamos cada dia mais viver, ó Pai, os Teus propósitos, ó Deus, viver, ó Deus, a Tua vontade. Deus Santo, ó Deus querido, abençoa, ó Pai, a cada um aqui que adentrou a Tua casa nesta noite, ó Deus, e incomode, ó Pai, os corações, ó Pai, daqueles que, por algum motivo, ó Deus, não puderam estar aqui nesta noite, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, estenda a Tua bênção também sobre eles, ó Deus. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos traga, ó Pai, para a Tua casa, para Te louvar e para Te engrandecer, ó Deus. Para ouvir, ó Pai, para ter uma porção maior da Tua palavra, Deus. Deus Santo, Deus querido, fique conosco, ó Deus. Continue, ó Pai, a falar aos nossos corações, ó Pai. Ministra pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, igreja, pode se sentar. Agradeço a Deus pela presença de cada um dos irmãos, das irmãs, que Deus abençoe. Mais uma vez agradecendo a Tinéia, a presença, uma alegria. Estejamos orando pelo Antoine, né? Está com crise de asma, então que nós possamos estar orando por eles, abençoando. Eu quero trazer alguns avisos aqui. Daquilo que Deus tem feito, está fazendo e vai fazer, e nos chama a estar juntos. E um deles, né, é a questão do culto lá em Arioca, dia 13. Então, como eu disse pela manhã, e já disse também na semana anterior, nós fomos incumbidos de dirigir um culto no dia 13 lá em Arioca. Então, a irmã Ingrid pediu que o culto fosse às 17h30. Então, o culto será às 17h30. Nós todos estamos incumbidos de dirigir este culto. E uma das coisas que eu coloquei aos irmãos, um pedido, né, é que nós possamos ir mais cedo para fazer o evangelismo lá. Porque se é o início de trabalho, é um ponto de pregação que está começando a surgir, se o desejo é que o Senhor Jesus seja conhecido, e nada melhor que nós irmos mais cedo e fazer um evangelismo. Então eu queria que os irmãos separassem essa data para nós estarmos lá, e se puderem, nós irmos mais cedo para estar lá. Mais cedo que horas? Eu pensei às 16 horas estarmos lá. Daqui lá quanto tempo? Quem pode me ajudar? 40 minutos. Quanto? Meia hora, 40 minutos. Mas andando saudável. Então tá bom. Então, para estar lá 4 horas, a gente pode combinar de sair aqui com esse tempo tranquilo para irmos até lá. Se possível, a van está indo, Miriam pode, nesse dia, Miriam pode, então aí a van, e aí mais carros, se nós tivermos, com a graça de Deus, mais pessoas, aí a gente vai compartilhando carona para nós irmos a Arioca. Bom, houve aqui um pedido por parte da igreja para a gente conversar que o culto acontecesse na praça, para que a gente pudesse fazer o evangelismo e já permanecer. Então eu estou conversando com a Ingrid, porque a princípio o culto acontecerá na pousada. Quem foi da outra vez seria no mesmo lugar.
Mas a nossa tentativa é trazer para a cidade. Por que pousada? Por que seria na pousada? Nós estamos tentando fazer na praça. Porque ela disse que os irmãos não ofereceram casa. Então aí ela abriu a questão da pousada. Mas eu creio que não haverá problema de ser lá na praça. Mas eu estou conversando. Mas eu conto com a presença da igreja, né? Porque o trabalho é nosso e eu conto com a presença de cada um dos irmãos e das irmãs. Amém? Então, dia 13 é o próximo, sem ser esse próximo sábado, o outro. Lá o culto é 17h30. Aqueles que não puderem ir mais cedo, mas puderem ir para o culto, então inicia o culto às 17h30. Dentro da resposta dela, se ela falar ok para a praça, eu aviso, se não, eu aviso que vai ser lá no própria pousada. Tá? Então eu aviso isso. Amém? Eu quero também avisar 2 avisos importantes também para a vida da igreja. O primeiro, eu gostaria que os irmãos todos da igreja estivessem presentes na escola dominical domingo que vem. Domingo que vem, por 10 minutos, na abertura da escola dominical, nós estaremos fazendo a prestação de contas da igreja de janeiro até agosto. E aí domingo que vem já fechou o mês de agosto. O Walter, que é o nosso diácono e o tesoureiro, ele fará a apresentação a toda a igreja da vida financeira da igreja. Então os irmãos têm esse direito de tomar conhecimento, abrirá para qualquer dúvida, alguma pergunta que os irmãos tenham para a gente esclarecer, né, para que os irmãos tenham conhecimento de como está a vida financeira da igreja. Tá bom? Então é importante a sua presença domingo que vem. Será só 10 minutos, depois nós vamos estudar a palavra. A escola dominical é para estudar a palavra, mas isso faz parte da vida da igreja, ainda mais uma congregação que deseja de coração se tornar igreja, já tem que estar tendo contato com tudo isso, tá bom? Então domingo que vem, por 10 minutos na abertura, nós estaremos fazendo essa apresentação aos irmãos e tirando as dúvidas que forem necessárias. E também avisar a igreja, o nosso irmão diácono Marcinho, ele entregou uma carta à igreja. Essa carta ficou um tempo comigo até a reunião do conselho. A reunião do conselho aconteceu sexta-feira e o nosso irmão então ele pediu para deixar de ser diácono da igreja, né? Então ele entregou o diaconato da igreja. Aí tem que avisar a igreja, uma vez que foi a igreja que o elegeu, então é por isso que foi avisado de manhã e agora à noite, para a igreja tomar conhecimento e orar por ele, pela família. Ele continua como membro da igreja, né? Isso ele me passou, passei ao conselho, então para a igreja ter ciência. Então o Marcinho entregou o diaconato, continua como membro da igreja e requer aí do nosso apoio, das nossas orações, né, da presença aí dos irmãos, do carinho, do amor dos irmãos com ele e com toda a família. São motivos pessoais, né? E então ele já se manifestou, o conselho tomou ciência, né? Eu conversei, eu acompanhei, né? Então sim, é desejo do coração, a gente respeita e caminha junto, continua caminhando junto, continua amando e orando a ele e toda a família. Amém? Amém. Amém, Amém, igreja. Então são esses anos. Lembrar, sábado que vem, tem o acampamento das crianças, então aqueles que desejam estar, fazer parte, então sábado que vem, às 10 horas, começa lá às 10 horas, e vai se encerrar no domingo com almoço. Amém? A tarde de sessão. Confirmar aqui o valor, se eu não me engano é isso. Chamar as crianças aqui à frente quando a gente chega com confirmações dos valores. A gente está orando pelo Congresso de Missões, que vai acontecer dia 24 de outubro. Que desde já a gente já esteja orando, a gente que deseja, né, participar, fazer parte, que possa estar
Então, adultos R$100, crianças até 11,50. Eu falei 200 porque a Paula em casa vai ficar 250. É o casal. O casal é uma criança, mas então é R$100 por cada adulto e R$50 cada criança. A princípio, né, é salgado, mas se a gente pensar que são 3, né, 2 almoços, uma janta e dois cafés, né, não é caro. Mas que a igreja também esteja orando pelo família. Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, vamos orar por nós, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, quero nesta noite agradecer ao Senhor, mais uma vez, Senhor, nos conceder essa oportunidade de estar na tua casa, para juntos louvar e agradecer o teu santo e amado nome, Senhor. Deus, quero apresentar para as nossas crianças, que irão, Senhor meu Deus, aprender da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, tira todo o empecilho, que eles possam, Senhor meu Deus, ó Pai, estar recebendo a palavra do Senhor, guardando em seus corações, para que essa palavra venha, Senhor meu Deus, trazer frutos para a vida delas, Senhor meu Deus, ainda criança, Pai. Toma tuas mãos, professores, que irão ensiná-los. Que o Espírito Santo, Senhor, possa conduzir esta aula, esse estudo, e que eles venham, Senhor meu Deus, meu Pai, entender o que o Senhor tem para falar aos corações dele. Fica conosco também, ensino, usa o teu filho, teu servo, que irá ministrar os nossos corações, nós possamos estar com o coração aberto para receber a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, essa igreja, os diretores, né, do acampamento, a última pessoa, porque a igreja nós está orando. Bem, irmãos? Lembrar os irmãos também que o acampamento termina com o almoço, né? Então à noite tem culto normal. Então os irmãos guardem energia para vir para o culto também, né? Participa do acampamento, depois vem ao culto para louvar e agradecer ao Senhor. Convido a igreja em Atos, capítulo 3, Atos 3, de 1 a 10. Capítulo 3, de 1 a 10. No acampamento vai haver palavra para as crianças e palavra aos pais, também aos adultos. E atividade para as crianças, mas também atividade com os pais e as crianças junto. Então, quem participou ano passado gostou muito e foi bastante edificado. Então, fica o incentivo aí àqueles que têm crianças de participar, investir, né? Esse valor é um investimento. É um investimento na vida espiritual da família, dos filhos, dos pais. É uma oportunidade da família estar passando lá. Então começa no sábado às 10 da manhã e termina no domingo com o almoço. Aí os irmãos podem dormir lá no sítio, aí só precisa fazer contato com o pessoal da liderança para ter colchões, né, preservar colchões ali para dormir. Atos 3, de 1 a 10. Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saudando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Amém? Eu gostaria essa noite que
nós estivéssemos meditando nessa graça, nessa bondade, nessa grandeza de Deus na nossa vida. Olhando para nós e entendendo como o Senhor nos amou, como o Senhor nos resgatou, que bênção é ser filho, filha, ser povo de Deus. Que privilégio é estarmos aqui nessa noite na casa do Senhor para cultuar esse Deus maravilhoso. Porque um dia nós fomos como esse homem desse texto. Um dia nós estávamos à porta. Um dia nossa esperança estava limitada às quirelas que o mundo poderia nos dar. Um dia nós fomos assim. Um dia nós só conseguíamos imaginar e esperar que alguém estendesse ou fizesse alguma coisa para nos abençoar. E isso a gente aprendeu a se sentir satisfeito. Aprendeu que a vida é assim mesmo. Quantas e quantas pessoas elas têm esse estigma, têm esse slogan gravado na sua mente: a vida é assim mesmo, as coisas são assim, não vão mudar, melhor é aceitar, melhor é se acostumar, é isso mesmo, eu não mereço, eu não sou digno. E nós não somos dignos mesmo. E não é porque nós somos dignos que nós estamos aqui essa noite. É isso que eu gostaria que nós reforçássemos na nossa lembrança, nos obrigássemos a gravar isso na nossa mente, que nós somos amados por Deus. O texto mostra a história de um homem que por toda a sua vida, todo esse tempo, diariamente ele estava cativo a viver uma vida medíocre, uma vida na média, ou eu gosto de chamar de sobrevivência, porque às vezes a gente se contenta com a sobrevivência, se contenta com o dia a dia, acordar, tomar o seu café, sair para trabalhar, parar para almoçar, voltar do almoço, trabalhar, sair do trabalho, ir para casa, fazer a sua janta, se assentar, de repente ver uma televisão, ou dar uma volta, depois ir dormir. E o dia seguinte acontece o quê? Acordar, tomar o seu café, e assim por diante. A gente se acostuma e a gente começa a achar que a vida é assim mesmo. Às vezes a gente ainda tem uma experiência ou outra de algo diferente. Hoje eu não trabalho aqui, hoje eu trabalho ali. Hoje o meu café tem um pouquinho mais de substância. O meu almoço é um pouquinho mais requintado. Eu vou, ao invés de comer um marmitex, eu vou sentar à mesa de um restaurante. Mas não deixa de ser almoço, não deixa de ser café, não deixa de ser uma rotina de trabalho. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, os cabelos vão ficando brancos, de alguns os cabelos vão indo embora antes de ficar branco, e a vida vai passando. E de repente você olha no espelho e aquele rosto que não tinha mais marca agora tem. E de repente você para reparar nas marcas e você se lembra que algumas expressões que ficaram marcadas no seu rosto foram frutos de algumas preocupações. E você olha para trás e você vê aquilo que você vê à frente. Vou acordar, tomar café e assim por diante. A gente se acostuma com a sobrevivência. Esse homem se acostumou, gente. E o difícil é entender e aceitar que nós temos uma tendência de se acostumar com qualquer coisa. Qualquer coisa. Pensa um pouquinho em si. Comece a pensar, por exemplo, de repente você estava acostumado a trabalhar em algo, e aí veio uma crise, te arrancou dessa profissão, e aí você entrou numa outra.
E aí você ouviu dizer, você é resiliente, olha, caiu e levantou. Mas aí você se acostuma com a outra profissão e ela entra nessa rotina. A vida não é só isso. Porque quando a vida é só isso, nós somos como esse homem do texto, sentados à porta do templo do Senhor, sentados à porta da casa do Senhor, sem experimentar o que é vida, sem experimentar a essência da vida, sem entender qual é o sentido da vida aqui nesse mundo. Estar à porta e se acostumar a receber quirelas, sobras dos outros que passam por nós na nossa vida, um pouquinho dos outros que passam por nós. Olha o texto, porque eu queria que nós nos lembrássemos que nós não éramos diferentes desse homem, de jeito nenhum. No nosso corpo e no nosso DNA há a marca do pecado, que nos deformou, que nos impossibilitou de entrar no templo. E aqui nesse texto nós vemos dois impedimentos desse homem entrar no templo. E eu gostaria que você pensasse muito a respeito disso. O primeiro impedimento, existem dois: a mobilidade e a liberdade. A liberdade é porque o templo não é feito para impuros. E a mobilidade, esse homem não consegue andar sozinho. Sozinho ele não pode entrar no templo. E com a ajuda dos outros ele não vai ter, porque ninguém quer levá-lo para dentro do templo. Mas pensa comigo, gente. Qual é a pior das duas? Eu entendo que a pior das duas é você não ter liberdade de escolha. Você não pode querer entrar no templo, porque você já se conformou que primeiro você não consegue. Eu sou deficiente mesmo, eu não consigo entrar no templo. E segundo, eu sou imundo, todo mundo me convenceu da minha imundícia, eu não mereço estar no templo. Eu não tenho liberdade, eu não posso querer entrar no templo. E quem roubou essa liberdade de entrar no templo? Quem conseguiu inculcar isso na minha cabeça? Foram aqueles e aquelas que tiveram toda a liberdade de fazer isso porque eu estou longe do Senhor. Eu estou longe do seu amor. Eu deixei de acreditar que Deus me ama, que me escolheu, que me acolheu, que me amou de tal maneira e que me recebeu como filho ou filha na sua presença. Aqui nesse contexto, incutiu-se na cabeça das pessoas que o templo é um lugar exclusivo para alguns. E que aqueles que não se encaixam no padrão do templo estão fora, ficam fora. Então muitas pessoas conformadas com isso não vêm mais ao templo. E aí eu escuto nos nossos dias, eu escuto ainda hoje, homens e mulheres dizendo: pastor, eu não vou na igreja, pastor. Puxa vida, eu tenho esse defeito, eu tenho esse pecado, eu tenho essa mania. Eu não vou na igreja, pastor. A igreja não é lugar para mim. Pessoas que ainda hoje, pessoas aqui em Cruzília, que ao receber um convite para vir participar de um culto, para estar presente aqui na igreja, nos nossos dias, recentemente, falaram para mim: mas eu posso ir, pastor? Como se a igreja fosse algo exclusivo para alguns, não para todos. Por quê? Porque foi embutido na cabeça de homens e mulheres isso. E aí eles não conseguem acessar, eles não conseguem.
Todas as manhãs de domingo eu fico ali fora. E às vezes no culto à noite, quando eu não venho aqui para frente para poder já estar pronto para dar recado, mas eu fico ali fora. E eu vejo as pessoas passando, olhando aqui para dentro. Eu ouço pessoas comentando: ah, eu quero vir aqui um dia, parece que é bom, parece que é legal. Um dia eu quero entrar nessa igreja. Eu falo: vamos entrar? Não, depois, outro dia. Sente vontade, mas por algum motivo tem uma barreira ali. E aí, quando eu penso nessas duas situações, o meu coração aperta demais. Porque a primeira questão que eu já falei para vocês é: ela entendeu que ela não pode entrar aqui porque ela não merece, porque ela é limitada fisicamente. Então ela não pode entrar. Mas a segunda situação espreme demais o meu coração. Ninguém quer pegar esse povo lá fora e trazer ele para dentro, como nesse tempo aqui da Bíblia. Eu não estou falando de nós somente, mas eu estou falando da igreja, de Cristo, que precisa ir lá fora, trazer as pessoas, chamá-las e falar: aqui é a casa do Pai, venha, entre. Nós precisamos convidar pessoas para entrar na casa do Pai, para estar na casa do Pai, para conhecer o Pai. Elas precisam saber que elas não são órfãs, que elas não são bastardas, que elas não nasceram sem saber quem é o Pai. Elas sabem, o Pai está presente. Esse homem está lá na porta do templo, como nós já estivemos na porta do templo. Mas com a graça de Jesus, hoje nós estamos aqui dentro. E Jesus nos incumbiu de buscar os nossos irmãos e irmãs lá fora, para poder trazê-los, convidá-los, entrar com eles aqui dentro. E aqui nesse texto, algumas coisas nós vamos ver da forma como Deus age na vida do seu povo e através do seu povo. E aqui eu quero falar com vocês, no primeiro versículo, Deus, Ele vai usar pessoas que estão ligadas intimamente a Ele. Essa é a marca do uso de Deus, da presença de Deus no seu povo e através do seu povo. Versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, o seu povo tem prazer de estar na sua casa. Então o seu povo vai à casa do Senhor. E o seu povo tem um propósito: falar com o Senhor. Ele vai à casa do Senhor para quê? Para orar, para falar com o Senhor, para ter esse momento de intimidade, comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Pastor, mas aonde nesse versículo está a comunhão com os irmãos? Pedro e João subiam ao templo para... Todo mundo que estava indo ao templo, estava indo ao templo para estar juntos em oração, comunhão e oração. Estar juntos não simplesmente para rever o irmão ou a irmã, ou para colocar os assuntos em dia que durante a semana a correria não deixa, mas para nós orarmos juntos ao Senhor. Para um fortalecer o outro, para um carregar os problemas uns dos outros, para nós compartilharmos disso com o Senhor. Então, uma das características que precisa estar evidente na nossa vida é nós estarmos aqui na casa do Senhor, ter prazer, como o próprio salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Como Davi diz: eu quero morar na casa do Senhor para toda a minha vida. Nós, como a própria palavra diz, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisa ter prazer em estar aqui. Hoje pela manhã o irmão, ele mencionou na aula, durante a aula, ele falou assim: olha, o estranho é a igreja não estar presente. Isso não é natural. A igreja precisa ter prazer em estar aqui, presente na casa do Senhor e em comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter isso. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, a Bíblia diz que os irmãos e as irmãs em Atos, eles estavam juntos e tinham tudo em comum, de tão juntos que eles estavam. Eles partiam o pão de casa em casa, eles andavam juntos dia a dia, e eles perseveravam o quê?
na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor. Então essa comunhão, essa vivência é incomum. Nós temos isso em comum. E hoje a pergunta para nós é se nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum? A gente pode dizer que nós somos um povo e que nós nos parecemos uns com os outros? Porque família é assim, gente. Eu acho interessante que às vezes eu vou em alguma coisa, algum acontecimento que as famílias se reúnem, e aí um irmão ou uma irmã da igreja chega para mim e fala assim: pastor, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã. Aí você olha para cá e fala assim: mas nem precisava falar, é muito parecido. A gente precisa ser assim, a gente precisa olhar uns para os outros e ser parecidos com Cristo. Não é ser parecidos nas nossas manias, nos nossos erros, é ser parecidos uns com os outros, porque nós somos parecidos com Cristo. Então Pedro e João estão subindo ao templo para a hora nona, para a oração, e eles se deparam, Deus coloca no caminho deles, entre eles e o templo, eles colocam um homem. E olha como que Deus age. E eu acho maravilhoso a maneira como Deus age. Deus nos coloca numa situação que não tem como a gente passar sem tomar uma decisão. Olha o que o texto diz: era levado um homem coxo de nascença. Então a deficiência desse homem é desde o seu nascimento, o qual alguém colocava, uns acham que era família, outros acham que eram os amigos, outros acham que era uma caridade, alguém que estava passando e ele lamentando pegava e levava como caridade. O fato é que aqui Lucas não se preocupa em dizer quem levou, porque o foco não é quem levou, o foco é o homem que ficou. O homem que ficou. O foco é o que a igreja vai fazer por esse homem. Quem é a igreja? Pedro e João. Porque a igreja é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é um prédio, somos nós. O prédio está ali. O prédio não se movimenta para colocar esse homem para dentro. O templo do Espírito Santo são as pessoas que deveriam ter um colocado para dentro. Mas quando eu perco de vista que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou usado pelo Espírito Santo, eu sou um vaso nas mãos do Senhor para ser instrumento de bênção, eu me limito a coisas. Então o texto diz aqui que ele está à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Gente, presta atenção, não é os que passavam, é os que entravam. A pessoa ia celebrar o seu culto e ela conseguia passar por aquele homem, e o máximo que ela conseguia fazer era dar o que o texto diz? Uma esmola. O que é esmola? O que a palavra esmola representa? Quando fala assim, tal pessoa deu uma esmola, o que significa? Aquilo primeiro é o mínimo, e é o mínimo do que te sobra, é aquilo que não vai te faltar, não é tirado de você para o outro e vai te fazer falta. Eu deixei de comer para dar para ele, eu deixei de ter esse dinheiro para gastar com X para dar para ele. Não, é assim: nossa, eu tinha umas moedinhas aqui, não vou usar mesmo? Toma. E o mais difícil é a gente começar a pensar que a gente dá esmolas para as pessoas lá fora, quando de vez em quando não vai nos atrapalhar, a gente fala: Deus te abençoe, ou paz, Senhor, ou Jesus te ama, mas a gente não para falar do amor de Cristo, a gente não para demonstrar o amor de Cristo, a gente passa vindo pro Olha que interessante, gente. Pessoas, ele é um homem que fica à porta do templo todos os dias, que é carregado pelas pessoas e largado lá na porta do templo,
E pessoas entram no templo, saem do templo, entram no templo, saem do templo, entram no templo e saem do templo. E se vocês lerem o texto mais para frente, vocês vão ver que esse homem era conhecido em toda a região. Então, todos que visitavam o templo sabiam que lá na porta do templo tinha o José das Couves pedindo esmola. E às vezes, uns considerando-se mais bondosos, já saíam de casa para ir ao templo, separavam umas moedinhas para deixar para o José das Couves lá. Como esmola, como é que eu sou bom? Como que nós saímos da nossa casa para vir à igreja? Quantas pessoas nós passamos por ela no caminho? Quantos amigos e amigas nós encontramos e convidamos? Vamos comigo na igreja? Eu já contei e vou contar de novo, e não é para exaltar a minha sogra, mas eu quero contar de novo porque eu aprendi com a minha sogra. A minha sogra pegou o ônibus na esquina da casa dela para descer 2 quadras até a igreja, por causa da idade dela, quando ela podia fazer isso. Agora ela já está com 90 anos, ela não faz mais isso. E ali no ponto, esperando o ônibus, tinha uma outra mulher com ela, e ela puxou o assunto com a mulher. O ônibus chegou, ela entrou. 2 quadras, gente. 2 quadras. A minha sogra falou de Jesus para essa mulher, falou que estava indo à igreja para essa mulher, convidou essa mulher para ir na igreja, a mulher desceu do ônibus e foi com ela para a igreja. E a mulher estava lá para ir na igreja? Certamente não. Ela estava indo para algum lugar no compromisso dela. Mas ela desceu do ônibus e foi para a igreja com a minha sogra. Por quê, gente? Porque a minha sogra é especial? Ou porque nosso Deus tem poder para convencer corações em 2 quadras? Em 2 quadras. Ela bastou falar, ela bastou convidar, e a mulher. E ela deixou o Espírito Santo agir na vida dela e na vida da mulher, que o Espírito Santo constrangeu a mulher a descer do ônibus e ir para a igreja. E a mulher saiu satisfeita da vida do culto, precisava. Lá oraram por ela, chorou, colocou seus pedidos diante de Deus e foi embora com a esperança de que existe um Deus que ouviu os meus problemas, um Deus que olhou para mim. Como testemunho daquele pai, daquele filho que fazia um evangelismo e num dia de chuva e frio, o pai falou assim: não, hoje está chovendo e frio, nós não vamos sair para entregar folheto. E o menino falou assim: pai, a gente precisa ir. Não, filho, a gente precisa ir. A gente precisa ir. E eles foram e bateram na casa de uma pessoa e insistiram em bater. Aquela pessoa os atendeu, os recebeu, abriu a porta por causa da chuva e do frio, porque senão não tinha mandado entrar. Eles entraram e ali compartilharam Cristo Jesus. Essa pessoa chorou na presença de Deus, se entregou ao Senhor, e no final ela falou assim: se vocês não tivessem batido na minha porta, eu já estava pronto para tirar a minha vida. Ou seja, se eles não tivessem ouvido ao Senhor, e o frio e a chuva os tivessem impedido de obedecer ao Senhor, uma vida teria sido ceifada sem conhecer o Senhor, conhecer o seu amor. E aí Deus leva Pedro e Tiago Pedro e João para o templo e coloca no caminho deles esse homem, e eles precisam fazer alguma coisa. E é lógico, gente, eles eram como nós. E qual é o nosso primeiro pensamento? Se alguém está com fome, o que a gente pensa em primeiro momento em oferecer? Comida. Se alguém está precisando pagar uma conta, o que a gente pensa logo de cara? Dinheiro. Esse não é o problema. Eles pensaram do mesmo jeito. O homem pediu esmola e eles não tinham dinheiro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho.
Esse não é o problema. O problema é a gente pensar que só isso é a única maneira que nós podemos ajudar. É o único recurso que nós temos. É o único meio de ser bênção na vida dos outros. O pastor Manuel Bastamonte, ele conta que quando ele era seminarista, ele foi visitar uma moça, uma jovem que estava doente. Ela estava doente e assim, o mais forte da doença dela era uma depressão profunda, e essa depressão gerou no corpo dela enfermidades e desencadeou várias coisas. E essa jovem, ela não falava, ela não queria conversar com ninguém, ela não falava. E ele compartilhou que ele foi vez após vez ao hospital visitar essa jovem. Ele chegava, ele sentava ao lado dela na cama e ficava ali dentro. Não falava nada e ia embora. Depois de várias vezes indo, várias vezes mesmo, gente, a jovem falou com ele, perguntou por que ele estava lá. E aí então ele abriu a boca para contar que o Senhor o havia colocado ali, porque se importava com ela. Sabe o que chamou a atenção dessa jovem? Esse rapaz vem aqui e vai embora. Por quê? Porque se ele chegasse lá, falasse, orasse e fosse embora, então ele veio aqui por causa disso. Ele veio aqui falar e nada. Ele veio apresentar as convicções dele. Porque, gente, quando a gente fala de fé, fé é um assunto claro para quem conhece ao Senhor. Quem não conhece ao Senhor, fé não é claro para nós. Quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, a gente está falando do Salvador, mas quem está ouvindo, não está ouvindo do Salvador. Está ouvindo de uma religião. No primeiro momento a pessoa fala assim, está querendo me levar para a religião dele. Agora, uma pessoa deixar os seus, assim, investir um tempo para chegar aqui, sentar e ficar aqui do meu lado, alguma coisa tem, eu preciso perguntar. E quando ela perguntou, o Senhor se revelou a ela através das palavras dele. Ele não gastou dinheiro, ele não precisou fazer lindos discursos, lindas orações. Ele precisou ser um instrumento nas mãos do Senhor. O que cada um aqui é. O que cada um aqui é. Então nós olhamos para esse texto e nós vemos, versículo 3, que isso precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ir ao templo, ter prazer de estar na casa do Senhor, de ter comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Com isso, com essa vivência, essa prática, nós começamos a praticar também lá fora. O texto diz assim: vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, ou seja, essa atenção que nós damos aos outros. Nós precisamos dar essa atenção às pessoas que precisam de nós. Nós precisamos ter esse tempo para falar para as pessoas assim: está tudo bem? Você consegue andar na rua e olhar para as pessoas e identificar quem está bem e quem não está? Você já fez esse teste? Você já parou para observar pessoas? Ah, pastor, eu não tenho nem tempo de observar, não sei nem se tem lua lá fora, não tive tempo de olhar para o céu. Quanto mais olhar para as pessoas. Será que nós estamos assim? Será que a nossa sobrevivência está nesse ritmo de não ter tempo para as pessoas? Para ouvir as pessoas, ouvir, mas não é só assim, no sentido de, ela falou mesmo, então o que ela falou? Não lembro mais. Não, é você falar assim, gente, tal pessoa falou comigo assim, eu fiquei preocupado. É escutar as pessoas.
e se importar com eles. Pedro olha e fita-o juntamente com João e diz: olhe para nós. Olha, gente, eu não tenho dinheiro, mas olha para mim. Olha para a minha vida, veja comigo. Eu sou duro igual você. Tem gente que fala assim: ah, pastor, capaz dele ter mais dinheiro que eu. Não é assim. Olha para mim. E quando a gente chama as pessoas a olhar para nós, o que o texto diz? Versículo 5. Ele os olhava atentamente. As pessoas retribuem, elas olham mesmo para nós, mas elas olham para nós esperando alguma coisa vir de nós. Vocês perceberam o texto, gente? No início do texto, no versículo 3, diz assim que ele implora para que desse uma esmola. Agora a expectativa dele muda, porque eles lhe deram atenção. Eles olharam para ele, eles falaram com ele. Alguma coisa virá deles. Alguma coisa virá deles. Pode não ser dinheiro, mas alguma coisa vai vir. As pessoas precisam ter essa expectativa da igreja. Alguma coisa vem dessa igreja. A igreja ela tem alguma coisa para nós. Eu vi um testemunho de um médico, cirurgião plástico, bem sucedido. O testemunho dele foi assim: família bem pobre, é bem pobre mesmo. Ele sonhava em ser médico desde criança, e as pessoas zombavam dele e da família, a ponto da mãe falar assim: menino, para de ficar falando essas coisas, os outros ficam zombando a gente. E esse menino vai e faz o vestibular. Quando ele cresce, chega na época, ele faz o vestibular e passa. Vestibular de medicina. Passa na Universidade do Rio de Janeiro para fazer medicina. Mas ele não tem dinheiro nem para fazer a matrícula. Aí a mãe chama esse menino e fala assim: menino, agora você vai. A mãe prepara as coisinhas dele e fala assim: agora você vai entrar no ônibus, vai para o Rio de Janeiro fazer a sua matrícula. E ele fala assim: mãe, eu não tenho dinheiro. Ela fala assim: se vira, vai lá e faz, porque ninguém aqui em casa teve essa chance, você está tendo, vai lá. Aí ele pensou e falou assim: bom, a minha prima, ela trabalha como deputado, eu vou lá. E ele pega o ônibus, vai para o Rio de Janeiro e vai atrás do deputado. Segundo ele, relata o testemunho dele, ele chega, o filho do deputado nem o deixa falar com o deputado. E ele fica totalmente desnorteado: o que eu faço? Entra no ônibus e vai para Belo Horizonte. Nada a ver. Não era o lugar da casa dele, não era o lugar da faculdade. Ele pegou o ônibus e foi para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, ele anda pelas ruas chorando. Anda chorando pelas ruas. A coisa mais comum de você ir para cidades grandes, gente, é ver sonhos destruídos. Em Campinas, nós fazemos um trabalho num órgão que a prefeitura tem, que acolhia os itinerantes, as pessoas que passavam. A pessoa ficava acolhida lá no máximo uma semana, tendo cama e comida e chuveiro. E roupas de doação ela podia escolher para ela, mas uma semana. Depois ela tinha que ir embora. Aí normalmente ia para a rua. A coisa mais comum era você conversar com pessoas nas ruas de Campinas, moradores de rua ou frequentadores desses lugares. Eram pessoas que saíram de casa com grandes sonhos, mas não tinham coragem de voltar para casa porque eles não conseguiam encontrar nem um pouco desses sonhos. Então é comum encontrar pessoas nessa situação em grandes centros. E ele andando na rua de BH, chorando, uma pessoa olhou para ele. E a pessoa virou para ele e falou assim: menino, por que você está chorando? E ele explicou para ela. Contou para ela: família pobre, passei no vestibular, o sonho, mãe mandou, cheguei lá, o filho deputado, e contou toda a história.
e agora eu não sei o que fazer, eu estou aqui perdido. E a pessoa falou assim: eu não conheço nenhum deputado, mas eu sei que tem uma igreja aqui em cima. Vai lá naquela igreja e conversa com o pastor, quem sabe ele pode te ajudar. E aí ele falou assim: olha, até conhecia essa igreja, não aquela igreja, mas ele conhecia aquela denominação da cidade dele. E aí ele falou assim: bom, eu vou lá. E ele chegou lá, chorando, encontrou o pastor, chorando. Aí o pastor viu aquele rapaz chorando, foi lá, abraçou o rapaz e falou: por que você está chorando? Eu passei no curso de medicina, então é hora de chorar, vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Ele falou: mas não tem dinheiro para pagar a matrícula. O pastor falou assim: então faz o seguinte, meu filho, vem aqui domingo no culto e nós vamos ver o que a gente pode fazer. E ele disse que foi para o culto no domingo, chegou e ele falou assim: a hora que eu cheguei eu percebi que o pastor já estava me procurando. E a hora que o pastor me viu entrar e se sentar, durante o culto o pastor me chamou na frente e falou assim: olha, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. E nós estamos aqui para ser bênção do Senhor. Esse aqui, falou o nome dele, é um menino assim, contou a história dele e falou assim: o que nós podemos fazer para esse menino? Então, se Deus colocar no seu coração de investir na vida desse menino e ajudá-lo a pagar essa matrícula, os irmãos possam procurar ao final. Se vocês acharem que vale a pena investir nessa vida, que vocês o procurem ao final do culto. E o menino sentou e o culto continuou. Diz ele que ao final do culto, terminou o culto, ele no lugar dele quieto, todo mundo se cumprimentando, ele levantou. Daqui a pouco veio um, colocou um dinheiro no bolso da camisa dele, outro veio e colocou dinheiro no bolso da camisa dele, outro veio e colocou um cheque, outro veio, e no fim das contas ele disse que ali a certeza no coração dele que ele faria medicina tinha vindo no coração dele. E ele passou 6 anos fazendo medicina, dependendo da bênção e da ajuda dos irmãos, da bênção de Deus, sendo ajudado. É lógico, conforme foi estudando, foi também trabalhando e assim por diante. Mas termina o testemunho dele, eu achei interessante, que ele falou assim: e eu hoje sou formado, sou cirurgião plástico e tal. Aí ele virou e falou assim: e até hoje ninguém cobrou essa ajuda que me deram. Eu achei extraordinário, porque Deus deu. E o que Deus dá, Deus não quer. Deus não nos compra, não compra o nosso amor. Deus nos conquista com a sua graça. Ele teria todo o direito, mas ele abriu mão do direito de ser dono para ser pai. E assim como nós nos alegramos quando ouvimos isso, e o nosso coração se enche de alegria, os nossos olhos voltam a brilhar, as pessoas lá fora precisam saber disso. Então aqui no texto, Pedro diz assim, versículo 6: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E eu acho extraordinário, porque ele não dá parte do que ele tem. Olha, eu vou te dar parte, eu vou repartir o que eu tenho. Ele diz: o que eu tenho, eu vou te dar. E aqui o texto, a palavra original, etc., é o sentido de que eu peguei tudo o que eu tinha e entreguei para aquele que precisava de tudo isso. Mas é extraordinário que quando eu dou, eu não fico sem. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Ela não está falando é melhor repartir do que receber, porque repartir você dá parte. Ela diz: melhor é dar. Por quê? Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais eu dou, mais eu tenho. Então Pedro diz: tudo isso te dou. E o que Pedro tinha? Pedro tinha, olha só o texto: em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Então a primeira coisa que Pedro tinha, segundo o texto, Pedro tinha fé no Deus
Deus que tudo pode. Porque Atos aqui já está acontecendo aquilo que Jesus falou lá atrás. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou seja, baseado nessa autoridade, pregue a palavra, faça discípulo de todas as nações. Segunda questão que Pedro sabe: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro sabe que ele é revestido de poder, porque Jesus Cristo o revestiu de poder. Então aqui no texto, o que Pedro tem a oferecer? Jesus Cristo, o ungido, Jesus Cristo, o prometido, Jesus Cristo, o cumprimento da promessa, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo, aquele que voltará para nos buscar, Jesus Cristo, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse Jesus Cristo que foi prometido e cumpriu, e que prometeu e vai cumprir. Esse que eu tenho, esse cuja minha segurança está naquele que prometeu e cumpriu, e a minha esperança está naquele que prometeu, portanto certamente cumprirá. E Pedro faz duas coisas que cabem a nós fazermos. Duas coisas. Primeiro, o texto diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele dá ordem, anda. O homem é coxo de nascença, mas ele dá ordem, anda. Em nome de Jesus, anda. Não depende da minha fé, não depende do meu poder, é no nome de Jesus, depende totalmente de Jesus. Primeira coisa. Mas tem a segunda coisa. Diz o texto aqui no versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou. Essa é a segunda coisa. Eu preciso ter autoridade em nome de Jesus. Eu fui revestido do poder de Deus para ter essa autoridade em nome de Jesus. Mas eu tenho que ter compaixão e eu tenho que ter coragem para viver no nome de Jesus. Ou seja, ele precisou pôr a mão no doente, ele precisou usar a sua força para levantar o doente, porque quem já levantou uma pessoa assim sabe que ela não consegue te ajudar. Ela precisa de ajuda, e é você quem vai ter que pôr toda a sua força para colocá-la em pé. E ele fez isso. E porque ele falou em nome de Jesus, e porque ele levantou esse homem, o texto diz que o resto aconteceu. O texto diz. Aqui é o mesmo princípio do que Jesus diz aos discípulos, quando os discípulos falam para ele: Senhor, o Senhor já pregou para esse povo já foi abençoado espiritualmente, edificado espiritualmente, agora manda eles embora, Senhor. Eles estão com fome, cada um se vira para comer. E Jesus falou: não, de jeito nenhum, aqui a gente faz um pacote completo. Aqui a gente prega e a gente dá de comida. Aqui a gente prega e dá de vestir. Aqui a gente prega e levanta quem não consegue levantar. Aqui a gente prega e anda com quem não consegue andar. A gente faz um pacote completo. Nós somos assim, a igreja de Jesus, porque Jesus é assim. Então Pedro coloca a mão nesse homem, põe esse homem, levanta esse homem, e aí Deus faz o difícil, ou Deus faz o impossível. Porque assim, eu já vi gente levantar o coxo. Agora a questão é o coxo ficar em pé, sozinho. E o texto diz que acontece mais que isso. O texto diz que Deus faz infinitamente mais. O texto diz assim, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, ou seja, Deus restituiu, recompôs o físico desse homem. E tão bem feito que o texto diz o quê? Versículo 8: de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aí aqui eu quero voltar. Quem somos nós? Nós somos esse homem que um dia, homens e mulheres como Pedro e João, olharam para nós, investiram tempo em nós, vieram aqui pregar a palavra. Mesmo para aqueles que nasceram na igreja, se homens e mulheres que não saibam, por exemplo, que dedicou
a sua curta vida, havia um país que estava fadado pela malária, e ele morre enfermo. Mas por causa da obediência dele, hoje nós estamos aqui essa noite. Por causa da obediência, aquele jovem que chorava, perdido nas ruas de BH, se tornou um médico e pôde abençoar vidas, pôde ser abençoado, sua família olhar e falar: há esperança, mesmo com uma família que na história ninguém, agora há esperança. Então, na história desse homem está gravado que o povo de Deus passou por sua vida e fez toda a diferença. Hoje nós estamos na cidade de Cruzília, e na história de Cruzília está escrito que existe uma igreja aqui. Agora, qual a diferença que essa igreja faz e fará na história de Cruzília? Depende do que nós decidirmos essa noite. A gente não muda uma cidade inteira se não começar com uma pessoa. Às vezes a pessoa está dentro da nossa casa, às vezes é o nosso vizinho, às vezes requer que atravessemos a rua e falemos tudo à frente, às vezes é o nosso colega de trabalho, às vezes somos nós mesmos. Precisamos acreditar numa pessoa. E aí o texto diz que uma ação dessa, que aconteceu na vida desse homem, que aconteceu na vida de Pedro e de João, ela testemunha todo mundo. E o texto diz no versículo 9: viu todo o povo andar e louvar a Deus. Prestem atenção: andar e louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. E a história a gente vai ver mais para frente, todo o testemunho, todos os questionamentos, mas eu quero focar em agora. Por quê? Porque a nossa vida com Cristo, ela produz, ela desperta nas pessoas, no mínimo, uma curiosidade. No mínimo, uma curiosidade. Por que você não é mais daquele jeito? Por que você não é mais, você não faz mais tal coisa? Por que você se importa? Porque às vezes a gente fala dos ex, né? Ah, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Mas também tem aquele que não é ex tudo isso, mas que passou a se importar com as pessoas, que passou a dar atenção, que passou a visitar uma pessoa. Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que fazem visita no asilo, por exemplo. Isso é coisa boa, gente. Que bênção. Às vezes você está visitando uma pessoa que não recebe visita nem da família. Você já se colocou no lugar? Você já se imaginou passando por uma situação onde nem a sua própria família se importa, e de repente aparece um estranho, uma estranha, e senta, e conversa, e ouve as minhas histórias, e ri comigo, e chora comigo? Já pensaram nisso? Você precisa de dinheiro para isso, gente? Deixa eu perguntar uma coisa, eu queria que vocês respondessem. O asilo aqui cobra a entrada? A gente precisa pagar a parada? Então não vai gastar dinheiro. Então dá para a gente ir lá. Dá para a gente emprestar os ouvidos. Doar um sorriso. Não só no asilo, gente. Não só no asilo. De repente você está passando na porta dali do velório, e você passa ali e vê o velório ali, um monte de gente ali, você já sabe que é o velório. E aí você entra lá e você fala assim: o que é a família? Ah, esse aqui é o pai, aquele ali é o irmão, aquele ali é a mãe, aquele ali é o filho. Aí você vai lá e fala assim: olha, meus sentimentos, que Deus possa confortar o seu coração. Deus abençoe muito, saiba que há esperança. Essa dor do Senhor, Jesus pode te confortar.
perguntas que você tem no seu coração, Jesus pode dar atenção às suas perguntas. Deus te abençoe. E sai. Você não precisa pregar, você não precisa cantar. Mas se Ele der a oportunidade, você prega. Se der a oportunidade, você canta. Gente, você no velório, você não sabe nem quem teve, mas você se lembra de um abraço. Você se lembra que ali tinham pessoas que, se você precisasse, elas estavam ali. Às vezes tem gente que chega no velório, gente, chega cedo, fica ali. Aí você sabe que, se você precisar, aquela pessoa está ali. Ah, mas eu não conheço ninguém. Você não precisa conhecer, gente. Não precisa conhecer. É esquisito? É esquisito. Mas você quer um negócio mais esquisito que Deus virar homem? Você quer um esquisito dobrado? É Deus se tornar um bebê e de repente usar até fralda, e até sujar a fralda, e até precisar que alguém limpe a fralda, ele, né? A fralda também. Naquela época também tinha que limpar a fralda, né? Então coisas esquisitas acontecem na nossa vida o tempo todo. Você quer algo esquisito? Deus continuar me amando mesmo eu sendo desse jeito. Como diz a música, pobre pecador. Então, gente, esquisitice tem o tempo todo. Nós somos um povo esquisito mesmo, porque nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos. Assim como nós éramos como esse homem que pôde entrar no templo, porque dois homens pararam o seu caminho e deram atenção, olharam nos nossos olhos e falaram: olha para mim, porque eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Nós não temos o que o mundo quer, gente. Não temos. Se você vier para a igreja presbiteriana de Cruzilha para ficar rico, não vem. Porque nós não temos como garantir para você que você vai ficar rico. Não temos o que você quer. Se você quer vir para a igreja presbiteriana de Cruzilha para nunca mais ficar doente, não venha. Porque aqui pastor fica doente, presbítero fica doente, diácono fica doente, todos nós ficamos doentes, então não dá nem para a gente nem se garante, não vai conseguir garantir para você, então não venha. Nós não temos o que você quer. Se você quer vir para a igreja de Cruzilha para trocar o carro, ficar com o carro novo, do ano, moderno, não venha. Porque nós não temos o que você quer. Mas se você quiser vir para a igreja presbiteriana de Cruzilha para receber o que você precisa, venha, porque nós temos. Porque o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Amém? Amém. O Senhor da minha vida e da sua vida é Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós temos coragem de dizer: tudo que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E a gente tem coragem de pôr a mão no necessitado e andar com ele, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso de culto na tua presença. Louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Louvo ao Senhor pela minha família, a família de cada um dos irmãos. Louvo ao Senhor pelas nossas crianças que já subiram, ministradas, já ouviram a tua voz e junto conosco já o adoraram em louvores. E agora todos nós vamos voltar para a nossa casa, cheios da presença do Senhor, porque o Senhor falou conosco na tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, não permita nos esquecermos dela, não permita que a correria tome conta de nós e nós venhamos, ó Deus, a olhar mais para as circunstâncias e esquecer de olhar para o Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a nos lembrarmos que somos teus filhos e, como um Pai, com todo o teu amor, jamais o Senhor nos abandona e jamais o Senhor deixa de cuidar de nós. O Senhor está pronto a nos levantar quando caímos, o Senhor está pronto a nos suprir quando necessitamos, o Senhor está pronto a nos corrigir quando erramos, o Senhor está pronto a se alegrar quando nos alegramos no Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal e nos sustente todos os nossos dias. Abençoe nosso irmão Antoine, Senhor. Abençoe sua saúde. Abençoe nosso irmão Lery, Senhor, sua saúde. Ministra a graça do Senhor sobre eles. Abençoe cada irmão e irmã aqui, Senhor, que tem enfrentado suas lutas, suas questões de saúde, suas questões financeiras, suas questões de trabalho, até mesmo as suas questões pessoais, íntimas, consigo mesmo. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, fazendo-se, ó Deus, revelar e tornando-se conhecido por nós, para que nós possamos torná-lo conhecidos ao mundo todo. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar, vamos receber a bênção do Senhor. Mais uma vez agradeço por sua vida. Louvado seja o Senhor por você. E agora, irmãos e irmãs, ide na paz de Cristo Jesus, cheios do amor do nosso Deus e Pai, no poder e na unção do Espírito Santo do Senhor. Que a igreja do Senhor aqui viva, presente, ela possa ser a igreja viva e presente lá fora, onde o Senhor nos levar, todos os nossos dias, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, vamos em paz. Abraça essa pessoa lindíssima ao seu lado.